Eu quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estou entrando no seu lar através deste vídeo para vos trazer uma breve palavra que com certeza irá trazer uma resposta, quem sabe, para suas indagações. Louvo a Deus pela oportunidade e tributo a Ele a honra e a glória. Eu quero usar como tema, nesta breve ministração da palavra, a palavra que prevalece no lar. Este é o tema, a palavra que prevalece no lar. Nós sabemos que dentro do nosso lar existe o poder da palavra. A palavra que gera obediência, a palavra que gera fidelidade entre o marido e a esposa, a palavra do ensino, a palavra da correção, a palavra, muitas das vezes, até de exortação, mas eu quero refletir, não a palavra entre as partes ou na família, mas a palavra de Deus prevalecendo na nossa casa, o que não pode deixar de existir no lar de quem quer que seja ou que deseja ter um lar abençoado, para que não ocorra das invasões, dos desejos, das simulações, do negativismo, da tragédia, da miséria, do pecado, adentrando o nosso lar e fazendo um reboliço, um estrago, ou por que não dizer, uma destruição que tem levado muitos casamentos à separação, ao divórcio, porque tem dado brecha e tem dado legalidade ao inimigo, e por que não dizer, uma de suas armas poderosíssima chamada internet. Um canal que pode ser utilizado para o evangelismo, mas ao mesmo tempo é um canal que pode trazer uma destruição irreparável. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, pregando o evangelho em suas viagens, fora preso, e não quero entrar em detalhes com relação a esse texto. Nós sabemos que à meia-noite Paulo e Silas louvavam ao Senhor, e o poder do louvor era tanto que, ao passo em que eles louvavam a Deus, romperam-se cadeados, romperam-se as cadeias, porque há poder no louvor. No Salmo de número 149, versículo de número 6 diz: estejam na vossa garganta os altos louvores de Deus. Então vejam, queridos, que houve ali o poder do louvor, mas algo faltava para completar com êxito a obra que Deus estava realizando naquele momento em que Paulo e Silas estavam louvando. No Salmo de número 149, concluindo, diz, versículo de número 6, estejam na vossa garganta os altos louvores de Deus e na mão a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. O que não deixou de acontecer, porque ao passo em que romperam as cadeias, os cadeados foram rompidos, as correntes foram rompidas, o poder do mal fora rompido, naquele momento o carcereiro teve um encontro com Deus, quando então, falando para com Paulo, disse: o que farei eu para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo, de uma forma prudente, usando o poder da palavra, disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você sabia que Deus se importa com a sua família? Deus se importa com seus filhos? Deus se importa com aquilo que você se alimenta? Deus se importa com aquilo em que você está morando? Deus se importa com a sua casa. E lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, no último versículo, diz: não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não sejais anátema, para que não sejais amaldiçoado por ela, vendo numa outra versão. Então, meus amados, muitas das vezes a maldição adentra o nosso lar, o mal entra no nosso lar quando nós permitimos legalidade para o inimigo. Por isso, o Senhor nos leva a cuidar da nossa casa quando nos diz: coloque
em ordem a tua casa. Eu quero convidar você, querido, para ter um pouco mais de cuidado com a tua casa, cuidado com as novelas, cuidado com os desenhos animados, cuidado com as músicas que estão tocando no seio da sua casa. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, mas louvores em que Ele é exaltado soberanamente, em que Ele é reconhecido como soberano, como Deus Todo-Poderoso. Deus não divide a sua glória a nenhum outro. Portanto, querido, que o teu louvor seja verdadeiramente um louvor que exalte o nome do Senhor. Outras coisas que têm adentrado no nosso lar são as imagens esculpidas. Por mais que você não o adore, mas você o venera. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória a ninguém. Portanto, lá no Salmo 115 diz: obras feitas pela mão do autor, do artesão. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam, tem garganta e nenhum som sai. Tornem-se semelhantes os que o fazem e os que neles confiam. Se eu coloco uma imagem de escultura para veneração ou adoração, queira dar o nome que quiser, para Deus, isto não é adoração. Pode ser qualquer outra coisa, menos adoração, porque somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Portanto, querido, eu convido você a refletir um texto na palavra de Deus, quando Paulo, em sua terceira viagem missionária, pregando o evangelho na cidade de Éfeso, diz a palavra de Deus que ali houve um tumulto excitado por Demétrio. Mas eu não quero entrar com detalhes desse capítulo, do Salmo 19, mas eu quero ler apenas uma parte que está escrito no versículo 17 ao de número 20, que diz assim: e foi isto notório, ou seja, a palavra que Paulo pregava na cidade de Éfeso, a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, vejam bem, guarde essa palavra, artes mágicas, trouxeram seus livros. Eles trouxeram livros como poderia trazer qualquer outra coisa, que houvesse magia, que houvesse feitiçaria, que houvesse ocultismo. Mas aí o que eles fizeram? Eles os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, isto leva a nos entender que não houve remorso, que eles não estavam arrependidos do que iriam fazer. Ao contrário, eles estavam determinados a fazer para que a palavra de Deus pudesse prevalecer em seu lar. E aí o que eles fizeram? Queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Versículo 20, e eu encerro aqui. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu pergunto para você, você deseja que a palavra de Deus prevaleça no seu lar? Você deseja que Jesus possa habitar com liberdade na sua casa? Jesus pode ser o Senhor da sua música dentro do lar? O Senhor pode ser o Senhor do monitor da sua TV, dos programas que você está assistindo? Será que Jesus assistiria tal ou aquele programa? Será que Jesus ouviria aquela ou aquela outra música? Portanto, querido, o inimigo não está brincando de ser inimigo. O inimigo sabe que a qualquer momento o fim dele está próximo, mas ele tenta por de todas as maneiras e de todas as formas adentrar o nosso lar, porque ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas Jesus não adentra o nosso lar na perspectiva de uma invasão, de salteador. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus bate a porta do coração. Se você abrir, ele entrará, ceará contigo e tu com ele. Com isso, a palavra de Deus irá prevalecer na tua casa. Mas vejam o que diz aqui: o evangelho que Paulo pregava fora notório, e eles tomaram a decisão de reconhecer, de confessar, de aceitar a Cristo como Salvador. Sabe o que eles fizeram? Correram em sua casa. Veja bem, queridos, as imagens esculpidas estão nas lojas, a música mundana está nas lojas, os livros de magia, de negra, artes mágicas, também
tem nas bibliotecas, mas eles não foram nas bibliotecas, eles não foram nas discotecas, eles não foram nas lojas de produtos religiosos para destruir, eles foram em suas casas. Sabe por quê? Porque é impossível humanamente destruir tudo aquilo que provém do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Mas quando a Bíblia me manda dizer: põe em ordem a tua casa, então, querido, eu só posso ter a presença da glória de Deus na minha casa se eu tomar atitude. Esses que aqui o aceitaram e que confiaram e creram na palavra que fora pregado por Paulo, diz a palavra de Deus que caiu temor sobre eles. Amado, nós precisamos entender que o fim dos tempos estão próximo. Nós não podemos permitir que a nossa vida após a morte seja um inferno. Ainda é tempo de salvar, de restaurar a nossa casa, o nosso altar, a nossa família, e não permitir que o diabo a destrua. Agora veja, no versículo de número 18 diz: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. É óbvio que, como diz o versículo de número 19, também aqueles que seguiam arte mágica, que tinham livros de magia, que tinha música mundana na sua casa, que tinha livros de magia, eles faziam, sabe o que naquela época? Eles destruíam na presença para servir de testemunho do milagre de Deus na vida deles. Obviamente hoje não faremos o mesmo, porque se assim o fizermos, dirão o que de nós? É maluco, esse povo crente é doido, esse povo evangélico é doido, esse povo não gira. Até que chamar de doido não é muito mal, porque na verdade nós somos doidos por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por Jesus e creio que você também assim é, porque você sabe muito bem que nenhum dos heróis da fé foi capaz de dar a vida na cruz do Calvário. Por isso que não merece a minha veneração, por isso que não merece o meu respeito, merece a minha consideração, o respeito que eu tenho por Maria, a mãe de Jesus, o respeito que eu tenho pelo pai José, o respeito que eu tenho pelos heróis da fé, mas nenhum deles são dignos de adoração. O apóstolo João, na ilha de Patmos, após ver todas as maravilhas que Deus estava preparando para aqueles que forem salvos, diz a palavra de Deus que ele se prostrou nos pés de um anjo, e o anjo disse: tal coisa não faça, adore somente a Deus. Mas levando ainda aqui para o versículo 19, eles na época queimaram na presença de todos. Eu diria apenas o seguinte: não dê a ninguém, porque o mal que você não quer na sua casa, não dê a outro. Faça isso de uma forma discreta, prudentemente, sabiamente. Use de sabedoria, mas tire estas artes mágicas, estes livros de ocultismo, estes livros de magia. Pare de assistir novelas que fala sobre o espiritismo, que fala sobre magia, que fala sobre feitiçaria, para que a palavra de Deus prevaleça no seu lar. E aí diz aqui ainda: e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil moedas de prata. Sabe o que quer dizer aqui? É que não bateu remorso. De repente você tem um disco mundano, vamos dizer, quem sabe de Zezé de Camargo, ou de Roberto Carlos, ou de qualquer outro cantor mundano. Simplesmente você diz assim: eu não vou desfazer desse disco, porque eu ganhei quando eu ainda era jovem, eu ganhei isso. Sabe o que é? Você está preso, escravo de algo que não tributa a Deus a glória e a honra. E nós precisamos liberar para que o Espírito Santo possa encontrar guarida nos nossos corações. É por isso, querido, que porta de emprego não se abre. É por isso que não há prosperidade no lar. É por isso que os filhos são desobedientes. Filhos que hoje não mais tratam os pais com respeito como antigamente. Não estou querendo dizer que antigamente todos eram santinhos. Não. Também tinham problemas, mas havia mais respeito. Hoje, os filhos já não pedem a bênção para os seus pais. Os filhos tratam o pai como cara, velho. Olha, isso não pode acontecer. Antigamente, os filhos chegavam para os pais e diziam: abençoa meu pai. E o pai e a mãe tinham prazer em abençoar os filhos. Hoje, os filhos já não pedem a bênção. E tudo que querem é um lugar ao sol. Querem viver do bom e do melhor, mas não têm responsabilidade, ou pelo menos não estão cumprindo a palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. É um mandamento de promessa. O filho ou a filha que não honrar o pai e não honrar a sua mãe, seus dias serão breves. Agora vejam mais, para terminar: não houve remorso.
eles destruíram. Faça o mesmo, querido. Não se deixe levar por remorso. Tome a decisão. Tire essas artes mágicas, ou seja, magia na arte. A música é uma arte, o livro é uma arte. Veja bem, as novelas, os programas imorais e outras coisas, revistas imorais, tudo é uma arte, porém contém magia, contém imoralidade, contém rebeldia, contém sensualidades, enfim, coisas que não provêm de Deus. E para terminar, eu quero concluir esta mensagem no versículo 20, que diz assim: quando então eles tomaram atitude e decidiram servir a Deus, diz a palavra de Deus, que assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que a palavra de Deus prevaleça no teu lar, que a Bíblia Sagrada não esteja aberta no Salmo 91 na estante, amarelando suas páginas, mas que você também, tão somente, não a tenha como um objeto, um bibelô de sala, mas que ele sirva como um bálsamo, que ele sirva como lâmpada para os teus caminhos, que você possa não apenas ler, mas viver a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E eu termino dizendo aqui para você, só assim a palavra de Deus prevalecerá na tua casa. Aí, quando isto acontecer, quando você colocar em ordem a tua casa e permitir que a palavra de Deus seja a voz que clama no teu lar, que ensina no teu lar, que nos orienta a maneira de viver, de forma que agrademos a Deus através da nossa atitude, através do nosso louvor, através da nossa postura dentro do lar, como marido, como esposa, como filhos, aí a palavra de Deus prevalecerá. E aí, com certeza, iremos para a glória de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.